O Fluminense se mexeu no mercado e a pergunta real é: isso resolve o problema do time? Tricolores, vocês vão responder. Eu respondo para você. Resolve e resolve muito. O Fluminense, nesse mercado de transferência do início da temporada de 26, está sendo pontual, cirúrgico. As contratações estão sendo justamente nas posições carentes da equipe e nas vulnerabilidades apresentadas na temporada do ano passado. O trabalho foi bom do Zubeldia, classificou o Fluminense para a fase de grupos de 2026 da Copa Libertadores da América. E o Fluminense manda um recado no mercado de transferências com as contratações que está fazendo. Vai brigar por títulos e vai brigar pela competição sul-americana, sim. Por quê? Tem ali reforços que são fundamentais, principalmente a começar pelo seu setor defensivo. A contratação do James, que faz uma brilhante campanha com o Mirassol, é muito parecida com a contratação que o Fluminense faz em 2019 do Nino. Nino, consagrado, campeão da Libertadores pelo Flu, mas que chega por um bom trabalho de temporadas no Criciúma, zagueiro desconhecido, uma aposta. E o que o Fluminense faz hoje com o James do Mirassol é exatamente isso, apostar num bom zagueiro alto, com saída de bola, muito bom ali no combate 1 contra 1 e que fez um campeonato brasileiro espetacular, estava sendo inclusive disputado por vários clubes e o Fluminense conseguiu por um preço bom no mercado, de um pouco mais de 20 milhões de reais, trazer uma aposta para o seu setor defensivo que tanto precisa, ainda mais depois da saída do Thiago Silva. Mas ficando muito claro, não é para o lugar do Thiago Silva, até porque o Fluminense ainda tenta repatriar o próprio Nino citado aqui. Esse time aqui, ó, é o time que terminou a temporada de 25 do Fluminense. Você tá vendo? Fábio, Samuel Xavier, Freitas, Thiago Silva, René pela esquerda, dupla de volantes com Nonato Martinelli, Canóbio Serna, Acosta e na frente Everaldo, técnico Zubeldia. Esse time do Fluminense é muito vulnerável em vários setores, não só defensivamente, como também no setor ofensivo, onde a torcida do Fluminense tem muitas reclamações, principalmente com o atacante Everaldo. Bom, se eu trocar esse time aqui por esse time aqui que aparece agora na tela e que pode ser o Fluminense 2026, a torcida do Fluminense pode ter sim motivos para ser bem feliz na nova temporada. Arana já chegou, é um lateral nível seleção brasileira, convocado nos últimos ciclos de Copa do Mundo e que o Ancelotti gosta também do trabalho dele. Um jogador nível A. O Fluminense faz uma excelente contratação, tira um ídolo do Atlético Mineiro, um dos jogadores convocáveis e um jogador que chega para somar demais ao setor ofensivo, onde o René deixa muito a desejar. É importante a gente ressaltar que o René faz uma temporada 25 bem ok, bem acima inclusive da média do que fez no Inter, no próprio Flamengo. Ele vai bem, entrega bem para o Fluminense em termos de resultado, em termos de participação e performance, mas o Arana está a um nível acima do René, principalmente quando o assunto é o setor ofensivo. E o Fluminense tem no seu DNA laterais esquerdos que sobem, que atacam, vide Marcelo, vide Juan, se a gente for puxar vários jogadores que atuaram pelo lado esquerdo e que jogam desse estilo de jogo, o Guilherme Arana vai atender muito essa necessidade e esse estilo de jogo que o Zubeldia gosta também de implementar no seu time. Um jogador de seleção chegando para o Flu, titular absoluto, e muita gente queria o Arana. Agora, se o Nino chega, é repatriado para jogar do lado do James, que é um baita zagueiro, que foi uma grande revelação de 2025 no Mirassol, o setor defensivo do Fluminense está bem estabilizado com a renovação de contrato do Fábio e com a permanência do Samuel Xavier. Dupla de volantes, ainda vejo ali um pouquinho de espaço para disputa, principalmente no setor do Nonato Martinelli. O Fluminense segurar o Martinelli é fundamental. Acho que o Fluminense consegue até o meio da temporada e depois precisa entender como é que está o mercado e as necessidades do Martinelli em relação a jogar no futebol europeu, por exemplo. Agora, se a gente for olhar o setor ofensivo, esse time aqui, ó, fica a brincadeira se o Savarino realmente chegar ao time do Fluminense. Por quê? O Savarino pode jogar tanto de 10 ali no meio, fazendo a função do Acosta, como pode fazer o lado do campo, junto com a Acosta. E aí, essa troca pode ser bem interessante, comandado pelo Zubeldia, que faz isso muito bem, com jogadores leves, criativos, fez isso no São Paulo e gosta de fazer isso nas suas equipes. O Savarino eleva demais o nível de criatividade do meio de campo do Fluminense.
Isso é uma coisa indiscutível e uma contratação que pouca gente acreditava que pudesse acontecer. A negociação está se avançando e o Savarino chega para ser titular absoluto, colocando, obviamente, o Serna no banco de reservas. A gente está botando aquela escalação do último confronto do Fluminense pela Copa do Brasil com o Vasco, o que se imagina o time titular do Fluminense. Do lado direito, o Canóbio faz uma temporada muito boa, principalmente a reta final é muito boa, ele perdia um pouco de gols, a torcida não gostava tanto, mas o Canóbio sobe de performance de forma incrível e é titular hoje absoluto do Fluminense, pelo menos por hora. Esse início de temporada 26 ele vai ser titular e na frente a cereja no bolo. Precisamos falar de Everaldo, né? Não tem como a gente fugir desse assunto. Um jogador muito criticado. O chute Everaldo ganhou início um pouquinho de brincadeira, mas depois ficou sério. A torcida do Fluminense passou a ter muitos problemas com o não chutar a gol do Everaldo, com a falta de pontaria do Everaldo e com a performance abaixo do jogador, que não entregou o que entregou no Bahia, por exemplo, mas são situações diferentes. E o Everaldo não cumpriu a função de um 9 que o Fluminense precisa. Germancano sentiu muito com problemas de lesão e naturalmente não pôde ser o Germancano de 2023 e até mesmo a idade avançada do Cano faz com que a gente acredite que em 2026 ele não vai fazer tantos gols como fez nas temporadas vitoriosas pelo Flu. Com isso, a chegada do Hulk aqui para ser o camisa 9 do Fluminense. Muita gente está perguntando, pô, mas ele vem para ser o 9? Por que essa dúvida? No Atlético Mineiro, o Hulk, inclusive, fazia um pouquinho de lado de campo quando o Fluminense, ou melhor, quando o Atlético Mineiro tinha o Davidson jogando na função de centroavante. O Hulk vai bem tanto pelo lado quanto de 9. A idade está chegando para o Hulk, apesar do porte físico, de ser um jogador com uma virilidade muito grande, um jogador que corre o tempo inteiro, tem um pulmão incrível, um cara que briga por todas, joga 90 minutos. Ele vinha perdendo espaço no Atlético Mineiro, isso é uma coisa que vinha incomodando o jogador, e no Fluminense a tendência é que ele jogue mais e seja o cara do time, o homem-gol do time. Acredito muito no Zubeldia escalando o Hulk de 9. Não consigo enxergar no Fluminense, até pela questão física e de idade, Germancano e Hulk, por exemplo. Em situações específicas de abafa, precisar fazer um gol, aquelas chuveiradas um pouco maiores aí para a área, para justamente buscar um placar adverso, reverter um placar adverso, isso é possível. Mas não é uma tendência natural que os dois jogadores atuem lado a lado como titulares, e sim o Hulk, centralizado, centroavante, jogando ali como homem-gol do Fluminense, municiado por Savarino de um lado, por Canóbio de outro, por Acosta vindo por trás. Acredito que esse Fluminense briga e briga por muita coisa boa em 2026. E você, tá confiante nesse Fluminense para 2026? O Fluminense chega grandão para conseguir disputar as principais competições dessa temporada? Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil? Responde aí para mim nos comentários.